Aqui estamos de novo estudando a matéria Revitalização da Igreja e nós hoje, essa matéria, ela é a matéria do seminário, os alunos estão acompanhando, se você está assistindo no YouTube aí, fica à vontade também, seja bem-vindo, essa matéria está destinada ao público para que você também possa ser abençoado nessa discussão. Hoje nós vamos tratar sobre a perspectiva neotestamentária da revitalização de igrejas. Como é que o Novo Testamento via a questão da revitalização da igreja? Como é que nós podemos extrair alguns princípios ali da igreja primitiva em relação à plantação de igrejas? E quando a gente vai estudar esse assunto, é muito importante a gente considerar o seguinte, que revitalização de igrejas a partir do Novo Testamento é algo desafiador, esse estudo, porque as igrejas eram relativamente novas e o processo de erosão de liderança, da perda do evangelho, da mundanização, não eram tão evidentes como no nosso dia, né? Então não tínhamos ainda igrejas que tinham, assim, morrido ainda, né? No livro de Atos, a gente não vê a igreja preocupada com a revitalização, mas nós vemos a igreja preocupada na plantação de igrejas. Portanto, é mais fácil encontrar elementos e fundamentos e métodos de plantação de igreja no Novo Testamento do que de revitalização de igrejas. Mas esse é um conteúdo que faz parte da nossa matéria e aí eu fui estudar o Novo Testamento para encontrar alguns princípios que eu acho que são fundamentais para a gente poder entender essa questão da revitalização. E na medida em que nós estudamos as cartas, principalmente Gálatas, a gente vai vendo a preocupação de Paulo com os rumos que a igreja estava tomando. O apóstolo Paulo começa a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dizendo o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da igreja de Cristo para outro evangelho. Opa! O apóstolo Paulo está dizendo, gente, vocês estão passando depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. 20 anos depois de fundada, aquela igreja já precisava de realinhamento de visão teológica, de clarificação, de uma refundação, de certa forma, um retorno à simplicidade do evangelho e, portanto, precisava de revitalização. Nós encontramos também na igreja de Corinto toda uma influência pagã, a igreja de uma cidade cosmopolita, de uma cidade plural, de uma cidade portuária, além de uma forte presença religiosa pagã que os irmãos ali de Corinto precisavam lidar. Corinto foi uma das cidades onde Paulo gastou mais tempo no seu ministério. Ele ficou, de acordo com Atos capítulo 18, versículo 11, ele ficou ali 1 ano e meio. Em Éfeso ele ficaria por 2 anos. Ao contrário de Filipos, Bereia e Atenas, onde sua passagem foi muito rápida, depois de ter saído de Atenas, a cidade intelectual do Império Romano, ele segue para Corinto, que era a capital da sensualidade. Atenas e Corinto foram afetadas de forma direta por 2 grandes problemas espirituais: o orgulho intelectual em Atenas e a luxúria sensual em Corinto. Em Corinto, por causa dos seus portos, muitas ideias e culturas convivendo juntos, ela se tornou uma cidade muito plural, muitos conceitos diferentes dentro da própria cidade, porque aí vinha influência de uma cultura aqui, vinha influência do Oriente, vinha influência da Macedônia, vinha influência de várias cidades e várias etnias. Então aquilo ali era um fervilhar de ideias, né? Corinto ficava muito próximo de Atenas, apenas 100 quilômetros, e era a capital da Acaia, uma cidade portuária, centro do comércio localizado ali entre o mar Adriático e o mar Egeu, e era uma cidade muito bonita, e também o centro do culto da deusa Afrodite, que é a deusa do sexo. Havia em Corinto um grande templo dedicado a essa deusa, onde todas as noites milhares de sacerdotes vinham da cidade para realizar cerimônias. Peter Wagner afirma que havia 1000 mulheres ali, chamadas mulheres santas, que iniciavam os devotos na arte do amor. Por isso, era conhecido por ser um centro de sensualidade em todo o Império Romano. Não muito diferente de muitas cidades modernas hoje, que são marcadas pela sensualidade, como São Francisco, por exemplo, né? como Rio de Janeiro e assim por diante, ou Amsterdã. Corinto era completamente pagã e imoral.
A cidade estava cheia de templos pagãos e na alta Acrópole estava ali o templo de Afrodite, a deusa grega do amor. A partir do século V, a expressão corintianizar significava ser sexualmente imoral, de acordo com a Bíblia de Genebra. Paulo vai descrever algumas dessas atitudes de licenciosidade moral e perversão na sua primeira carta ao falar dessa cidade. A falta de significado e vazio surge ali em Corinto como consequência do paganismo. Apesar de conhecer toda a situação moral e espiritual da cidade, Paulo chega confiante no poder do Evangelho para alcançar e transformar as pessoas. Isso me desafia muito. Paulo não chega em Corinto como alguém que diz, essa cidade aqui é muito sensual, a cidade é muito pagã, não, essa cidade é pagã. A cidade para onde você vai, meu querido, é pagã, sabe? Então, você não pode chegar lá olhando para o fato de que a cidade é pagã. Você tem que chegar lá dizendo, bem, eu tenho o poder do Evangelho aqui comigo. E confiante no poder do Evangelho, a gente prega para alcançar e transformar as pessoas. E foi lá em Corinto que Deus disse, fala e não te cales, porque tem muitas pessoas nessa cidade. Tem muita gente aqui minha, né, eleita, que precisa ser alcançada. Ali em Corinto, Paulo vai estabelecer uma forte base do evangelho da cidade e posteriormente ele vai escrever 3 cartas para essa igreja. Nós temos só 2 cartas, uma dessas cartas se perdeu. Então, qual a perspectiva neotestamentária na revitalização da igreja que a gente pode encontrar? Então, pensando nesse tema, na medida em que fui abrindo o Novo Testamento e lembrando de algumas situações, eu verifiquei alguns princípios que eu acho que servem para a nossa reflexão sobre a revitalização da igreja na perspectiva neotestamentária. A primeira coisa que eu percebo no Novo Testamento é que a revitalização da igreja ela implica num retorno constante à centralidade do Evangelho. Não existe possibilidade de revitalizar a igreja se você não retoma o Evangelho. Todo avivamento histórico ele tem uma característica curiosa. Todo avivamento histórico ele é marcado pelo fato de que as pessoas voltam a estudar as Escrituras Sagradas. E a doutrina da justificação pela graça se torna muito acentuada. Estudem os 9 movimentos, avivamentos que são catalogados aí da história da igreja em diversos lugares do mundo. Uma das características desses avivamentos é exatamente esse. Um retorno às Escrituras Sagradas com uma marca profunda na questão da teologia da graça, teologia do pacto, teologia da redenção. E a exemplo do que acontece aí, né, nós precisamos entender que a igreja da Galácia exemplifica de forma muito clara como essa erosão pode acontecer. Paulo se assusta com a realidade da igreja. Ele fala, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da sua graça para o outro evangelho. Por que admiração? Porque era muito rápido. A igreja da Galácia era muito nova para estar se envolvendo com outras doutrinas e perdendo ali a mensagem da graça. Paulo precisa novamente clarificar o evangelho e trazer o centro da palavra de Deus, da graça de Deus, para revitalizar aquela igreja. Aí ele continua dizendo, esse outro evangelho não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele diz mais, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Né? Paulo está querendo, na verdade, redefinir o evangelho, trazer de novo a igreja da Galácia para o ponto central. Então, quando eu penso na perspectiva da revitalização da igreja no Novo Testamento, o ponto central para mim é um retorno à teologia da graça. Nada é pior do que falharmos na compreensão da doutrina da justificação pela graça, da justificação pela fé, de deixar de crer no evangelho da graça, porque não há outra alternativa, nem há outro substituto ao evangelho, não há outro evangelho. Os cristãos da Galácia estavam dentro da igreja, mas estavam perdendo o evangelho. Timothy Keller diz uma coisa interessante sobre essa questão do outro evangelho. Ele fala assim, evangelho é como um vácuo. Ele diz assim,
onde está a minha mão aqui agora? O que tem aqui nesse lugar onde está a minha mão? Bem, você vai dizer, a sua mão está nesse lugar. Exatamente. Ele diz, tire a sua mão daqui. O que tem aqui nesse lugar? Tem um vácuo. E se você tirar o evangelho, não tem mais outra coisa para colocar no lugar. Só existe o vácuo. Acabou. Os cristãos da igreja estavam dentro da igreja, mas estavam perdendo aí o evangelho. Eles estavam criando um outro evangelho. E é assustador pensar que essa igreja tinha sido fundada há pouco tempo atrás. Como é que eles conseguiram se desviar tanto? As transições foram rápidas demais. Eles haviam se convertido há pouco tempo e já estavam assumindo posições teológicas completamente opostas daquelas que eles haviam sido ensinados. Então, vários desvios podem ser assumidos pelos que seguem o evangelho, e a igreja pode perder a vitalidade dela aí. Como é que nós perdemos? Primeiro, quando nós colocamos o evangelho menos algumas coisas. Isso acontece quando acreditamos que podemos aceitar determinadas verdades do evangelho e rejeitar outras, não nos submetendo às exigências do evangelho. Quando você diz, eu creio ao meu modo, ou eu faço do meu jeito. Quando você diz isso, você suprime determinadas verdades para não ser incomodado, principalmente aquelas que estabelecem exigências morais, compromissos e a importância da santidade e do compromisso com o reino de Deus e com a igreja local. Né? Então, evangelho menos alguma coisa é terrível. Segunda coisa, evangelho mais algumas coisas. Isso é muito comum. Paulo enfrenta esse problema na igreja da Galácia. Alguns judeus queriam submeter os cristãos a determinadas regras do judaísmo, como guardar dias, meses, tempos, anos, conforme ele escreve em Gálatas 4:10. E Paulo afirma que fazer isso seria voltar outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo os tornaria escravos. Uma das coisas que acontece com as igrejas que perdem vitalidade é que essas igrejas perdem a centralidade do evangelho. É típico da perda do evangelho, da vitalidade. Né? É muito comum encontrarmos acréscimos ao evangelho. Eis alguns. Evangelho mais o sábado, evangelho mais ritual, se não for feito dessa forma, os paramentos, os acessórios. Evangelho mais ascetismo, mas não, se você não cortar determinadas coisas aqui, papapá, né? Aí cria aquela estrutura ascética. Né? Evangelho mais um profeta, Ellen White, no Adventismo, Joseph Smith, no livro dele, e aí vai embora, né? Profeta Brahms aí do Tabernáculo da Fé, né? Então, evangelho mais um profeta. Quando você faz isso, você perde o evangelho. Perde. Não tem outro evangelho. Os cristãos da Galácia estavam perdendo o evangelho para outro evangelho que não é outro evangelho, porque o outro é o anti. É o anti-evangelho, é o oposto ao evangelho. Já que não existe outro evangelho, mas apenas pessoas, Paulo diz, não há outro evangelho, mas aqueles que tentam perturbar e perverter o evangelho. Assim surge o evangelho segundo os santos evangélicos, na linguagem do Juan Carlos Ortiz. É reinventar a mensagem, dar uma roupagem nova ao conteúdo, sempre alterando sua essência, já que o novo em teologia é sempre a negação do velho, como afirmava Robson Cavalcante. Então, gente, presta atenção aí. A primeira coisa que nós precisamos fazer na revitalização é retorno à palavra de Deus, pregar a palavra de Deus com fidelidade. E o que nós precisamos aprender sobre o evangelho? Primeiro, que o evangelho é simples. A mensagem do evangelho é objetiva, direta. Paulo deixa bem claro a mensagem. E quando Jesus começa o seu ministério, ele já começa de forma bem clara: arrependei-vos e crede no evangelho. Quando Marcos está fechando o conteúdo que leva o seu nome, ele registra a mesma ênfase que sempre esteve presente no ministério de Jesus desde o princípio. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Então a mensagem do evangelho é simples, direta, sem mudança, sem variação. Então nós não podemos esquecer isso aí. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre o evangelho é que o evangelho não tem substituto. Ele é único. Não dá para você colocar nada no lugar, nem mesmo um anjo ou outra pessoa que vem e prega outro evangelho que vai além desse evangelho. Isso conduz à morte, conduz à maldição. Né? A palavra anátema, que Paulo cita 2 vezes em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, significa maldição. Abandonar o evangelho é abandonar a Jesus e trazer condenação sobre si mesmo. Igrejas têm perdido o vigor, têm perdido a vitalidade, e igrejas
do Novo Testamento estava perdendo vitalidade por uma razão muito simples. Elas estavam perdendo as boas novas. E o apóstolo Paulo faz questão de reafirmar, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos cridos em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2, versículos 16 a 17. E o Evangelho, Paulo diz, vem diretamente de Deus. Paulo começa a carta aos Gálatas dizendo, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Deus inicia o processo, tudo vem dele. Isso é chamado em teologia de monergismo, né? Então, num debate entre diversos religiosos e líderes em Londres, certa vez perguntaram a C.S. Lewis qual era o diferencial essencial do cristianismo em relação às demais religiões. E ele respondeu sem pestanejar, a graça. Ele diz, nenhuma religião defende o princípio da graça. Algumas religiões acreditam que é karma, você tem que pagar o seu próprio pecado. Algumas religiões acreditam que são boas obras, você tem que justificar a sua salvação. Algumas pessoas acreditam que é você fazer determinados rituais. Então, tudo depende do homem. No Evangelho é o contrário, né? Nós, na verdade, recebemos de Deus e é Deus quem faz. Então, quando a gente pensa na revitalização de igreja, segundo a perspectiva neotestamentária, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos retornar ao Evangelho. No Novo Testamento, isso é bem claro, né? Retorno ao Evangelho significa vitalidade para a igreja. Segunda coisa, retorno ao Evangelho tem a ver com a santidade inegociável. É fácil permitir que o mundo avance na igreja, e isso não foi diferente da época das igrejas do Novo Testamento. Basta uma igreja, apenas uma igreja, se você analisa, para ver como o secularismo e o paganismo penetram tão facilmente e sorrateiramente, descaradamente sobre a vida da igreja. A igreja de Corinto foi a igreja mais problemática do Novo Testamento e a que mais aborreceu Paulo como pastor. Para quem vê as igrejas primitivas como igrejas idílicas, a igreja sem problemas, basta uma leitura séria das Escrituras Sagradas para entender que ela tinha problemas seríssimos. Aliás, eu não gostaria de pastorear algumas das igrejas do Novo Testamento, né? Sardes era a igreja que morta. Jesus disse, você tem nome de quem viu, mas está morta. Eu não queria pastorear a igreja dessa, né? A igreja de Corinto é uma igreja extremamente confusa. Vamos ver algumas coisas que acontecem lá em Corinto, para você perceber como a santidade é fundamental para a revitalização. A igreja de Corinto era centrada, primeiramente, em predileções humanas e emocionais. As divisões, né? Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. Paulo está sempre dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Cristo, né? Pensa a mesma coisa, sejais unidos no mesmo propósito. A igreja centrada em predileções humanas, competitividade, que não tinha entre os líderes, mas tinha na igreja. E é muito complicado isso. Segunda coisa, Paulo diz que aquela igreja é uma igreja carnal, cheia de contendas, competição, ciúmes, a igreja infantil, né? Havendo entre vós ciúmes e contendas, não sois assim que sois carnais e andais segundo os homens, 1 Coríntios 3:3. Uma igreja com pecados grotescos, grosseiros, inclusive com um líder que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Ele estava envolvido com a mulher do seu pai. Que loucura, né? E o apóstolo Paulo fala que nem entre os pagãos isso era admissível. Mas a igreja de Corinto tinha isso lá, 1 Coríntios 5, versículo 1. Uma igreja cheia de lutas, né? A ponto de um irmão levar o outro para o tribunal secular. 1 Coríntios 6. Uma igreja questionando o salário dos seus pastores, com fortíssima suspeita sobre a vida de Paulo como pastor, né? Paulo foi acusado de ser um pastor segundo mundanos procederes. Paulo fica triste com esse negócio. Lá na segunda carta ele expressa a sua tristeza por isso aí. A igreja de Paulo tem um grupo de mulheres complicado, rapaz. O primeiro movimento feminista da história surge lá. A cidade de Corinto, todas as mulheres usavam véu. Aquilo ali fazia parte da indumentária
de uma mulher íntegra. Isso fazia parte do costume da cidade. Um grupo de mulheres começou a ler, a ouvir o Evangelho, e disse: nós somos livres em Cristo, então não precisamos de véu mais não. Mas Peter Wagner fala que uma mulher que não usava véu naqueles dias era tão imoral como se a mulher do pastor fosse numa escola dominical no domingo de biquíni, né? Então, a pessoa, a mulher do pastor parece de biquíni para a escola dominical da igreja, né? Era uma coisa escandalosa. Havia graves problemas entre ricos e pobres, graves problemas relacionados à Santa Ceia. Uma igreja com sérios problemas a respeito dos dons espirituais, de vaidade relacionadas a isso. Paulo escreve 2 longos capítulos dando algumas instruções sobre esse assunto, 1 Coríntios 12 e 14. No capítulo 13 ele coloca o amor como se fosse o recheio do sanduíche que ele está fazendo ali, né? É uma igreja com um grupo de irmãos que negava doutrinas essenciais como a ressurreição. Como Paulo fala, como é que existe entre vós alguns homens que afirmam que Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e permanecemos no nosso pecado. E pior, nós temos testemunhado contra Deus de que ele fez alguma coisa que ele não fez. Então, não estão mentindo contra Deus. Gente, essa é a igreja de Corinto. Então, uma igreja que precisa de revitalização, uma característica, uma perspectiva neotestamentária na revitalização da igreja é que ela precisa de uma santidade que seja inegociável. Não dá para viver uma vida de pecado. Em Tessalônica, Paulo vai encontrar um grupo de irmãos que não queria trabalhar, né? E Paulo fala, porque quando ainda conosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo Tessalonicenses 3,10. Em Éfeso, Timóteo precisou disciplinar algumas pessoas com atitudes pecaminosas. Em Creta, Tito teve que lidar com a cultura dos cretinos, ou dos cretenses, né? A palavra cretino vem de Creta, né? Que eram pessoas com ventres preguiçosos, pessoas frívolas na comunidade, gente ensinando por torpe ganância, né? Tudo isso. Na igreja de Tiatira, Jesus censura uma mulher que se autodenominava profetisa e vivia um estilo de vida pecaminoso, levando membros da igreja, líderes da igreja, à prostituição. Uma mulher com escândalos morais, mas uma mulher forte na liderança, assim, muito mística. Pecados grosseiros, atitudes pecaminosas não faltaram no meio da igreja. Então, o segundo princípio da revitalização é a volta à pureza moral, a vida de santidade e a rejeição do pecado. O terceiro princípio que eu encontro no Novo Testamento é o foco na mensagem do Evangelho e não na tradição. Um dos grandes problemas das igrejas neotestamentárias foi estabelecer a diferença entre a tradição e a revelação, entre o histórico e o revelado. Eles se apegavam ao temporal, né? Se aferravam ao temporal, à cultura que eles tinham, e eles confundiam temporal com eterno, acidente com essência. E isso se tornou um problema muito sério na igreja. Mesmo os discípulos, apóstolos, não entenderam muito bem. Pedro não estava entendendo muito bem a questão dos gentios, né? E aí, a gente vai falar sobre esse assunto dentro desse tema aí, porque eles precisavam entender que não era a tradição que era o foco da mensagem. Eles precisavam resgatar o foco da mensagem, né? Então, quais eram os elementos da tradição que se tornaram muito problemáticos? Primeiro, o forte sentimento nacionalista judaico. Estava lá no meio dos discípulos. Eles excluíam os gentios no projeto da graça, né? Jesus teve que censurar várias vezes os seus ouvintes e os seus discípulos na questão da forma como eles tratavam as pessoas que não eram judias. Paulo vai afirmar que o verdadeiro Israel é o povo redimido. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Jesus vai dizer aos fariseus que diziam, não, nosso pai é Abraão, e disse, Jesus diz para eles, se vocês são filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas Jesus vai encontrar com os discípulos esse negócio até o último momento, mesmo depois da ressurreição, quando os discípulos se aproximam dele, depois de ressurreto, e perguntam em Atos capítulo 6, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Opa, agora vamos sair dessa escravidão
do imperialismo romano. E Jesus disse, não vos compete entender a exclusiva autoridade de Deus, mas vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Então, esse negócio aí, né, não vos compete, não, é aquele sentimento nacionalista judaico, né? A mulher sírio-fenícia, Jesus trata a mulher sírio-fenícia de uma forma muito grosseira para mostrar para os discípulos o que aconteceria se eles continuassem desprezando os não-judeus, os gentios, tá? Então, esse forte sentimento nacionalista judaico está aqui dentro desse contexto de que a tradição era o grande problema. Mesmo quando Deus traz uma revelação em Atos capítulo 10, dizendo não consideres impuro aquilo que eu já purifiquei, Pedro está perplexo. Pedro não quer ir pregar a Cornélio. Ele tem briga com Deus. Deus está revelando para ele, Pedro, mata e come, e desce um lençol do céu. E Pedro diz, eu não como, não me envolvo com coisas impuras. E Pedro não está entendendo o que Jesus está querendo falar para ele, o que Deus está querendo ensinar para ele. E aí vem os soldados de Cornélio para dizer, olha, meu Senhor teve uma revelação lá, um anjo apareceu para ele, e nós estamos todos esperando que você vá lá pregar para nós. E aí Pedro vai todo constrangido, e isso vai dar um problema para Pedro no ministério dele. Posteriormente vai ter que vir para Jerusalém para se explicar em relação a isso, esse forte sentimento nacionalista judaico. Então nós percebemos que eles perdiam foco no evangelho e colocavam ali na tradição. Uma outra coisa que foi muito séria nessa questão entre a tradição e o foco na mensagem é a questão da circuncisão. Em Atos capítulo 15, a igreja primitiva interrompe o avanço missionário para fazer o chamado primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Qual era a discussão de Atos capítulo 15? Era se os cristãos deveriam ou não se submeter ao rito da circuncisão. A liderança da igreja deliberou e instruiu o assunto dizendo, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Atos capítulo 15, versículo 10. E ali eles decidiram. Os cristãos, os novos cristãos não precisam circuncidar. Entretanto, o problema vai voltar com veemência na carta aos Gálatas. Paulo replica, eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E ainda disse mais, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 2 a 6. Portanto, meus queridos irmãos, esse foi um outro problema entre a tradição e a centralidade do Evangelho. Mas um terceiro ponto que surge aí é a questão do sábado. Paulo precisa tratar desse assunto diretamente em duas cartas. Jesus teve muitos problemas com os fariseus e agora Paulo está tendo os problemas com os judaizantes em Gálatas. Paulo fala, vocês guardam dias, vocês guardam meses, vocês guardam tempos e anos. E Paulo disse, em Gálatas 4:10, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. E esse problema vai brotar também na carta aos Colossenses, quando Paulo fala, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo fala, isso aqui, gente, são estoiqueias, são rudimentos. Isso aqui não tem nada a ver. Então, a questão da tradição sempre foi um problema para a revitalização da igreja, para a vitalidade da igreja. Uma igreja que estava ali tentando assumir uma identidade desvinculada do judaísmo e agora enfrenta esse problema sério, né, da tradição. E nós podemos estar certos, meus queridos irmãos, que ainda hoje, um dos graves problemas que a gente tem em igrejas frias é que elas perdem o seu vigor e relevância. Eu tenho aprendido que igrejas que se julgam ortodoxas, elas são muito ortodoxas nas indumentárias e nos rituais,
mas elas não são muito ortodoxas na teologia, coisa nenhuma. Olha a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa árabe, sabe? Então, quando você se apega ao velho, baseado na tradição, achando que o melhor é o que está no velho, aí você esquece que a verdade não está nem no velho nem no novo, mas está no eterno. E não se adaptar aos desafios metodológicos e à cultura, às exigências que surgem no decorrer dos tempos, pode se tornar um grave problema para a igreja e por isso ela se deixa de ser relevante e significativas para o seu tempo. Quarta coisa que eu diria aqui, dentro da perspectiva neotestamentária na revitalização da igreja, é que a igreja precisava ter uma liderança fiel e comprometida com a doutrina cristã. Se nós quisermos uma igreja revitalizada, nós precisamos retornar o fato e orar para que Deus nos dê uma liderança comprometida. Tudo vai surgir, vai crescer, vai avançar na liderança e tudo vai cair na liderança. Uma liderança infiel é uma desgraça para a vida da igreja. O que matou as igrejas da Europa e dos Estados Unidos? O liberalismo teológico, a Heilsgeschichte, né? A teologia de Bultmann, da desmitologização. A igreja primitiva também vai enfrentar graves problemas e ameaças pelos falsos mestres infiltrados na comunidade, ensinando coisas contrárias ao evangelho simples da graça de Deus, aquilo que os apóstolos tinham ensinado. Então, para que a igreja tivesse vitalidade, era necessário um apego à sã doutrina. Paulo fala isso várias vezes. A boa doutrina, a sã doutrina, a fé que uma vez todas foi dada aos santos. A carta de Judas e a segunda epístola de Pedro foram quase totalmente devotadas a essa grande ameaça que pairava sobre a igreja primitiva, que era a infidelidade da liderança, a erosão da liderança. E poderia enfraquecer ali o testemunho e afetar profundamente as próximas gerações. Olha o que Judas fala. O livro de Judas praticamente é um livro que fala sobre esse assunto. Judas diz o seguinte, capítulo 1, versículo 4 a 8. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados por essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, isso é liderança, viu gente? Como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Está lá na igreja, banqueteando-se juntos convosco sem qualquer recato. Iam para o churrasco da igreja, para os jantares da igreja, né? Pastores que assim mesmo se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o espírito dentro da igreja. Olha que advertência séria que nós encontramos aqui no livro de Judas. Não é sério? Então, se nós estamos pensando na perspectiva da revitalização, nós precisamos orar para Deus dar líderes comprometidos, líderes fiéis. A igreja não vai além da sua liderança. O apóstolo Pedro não trata a questão da liderança infiel de forma diferente. As suas observações também são pesadas e carregadas de temor na sua segunda epístola. Olha o que ele diz. Vamos lá de novo a leitura bíblica. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme.
Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Estes se regalam das suas próprias mistificações. Olha que frase forte. Enquanto banqueteiam convosco. Eles têm os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Olha essas afirmações. Então, irmãos, para manter a vitalidade, a igreja não pode se descuidar dos ensinos e atitudes dos novos líderes. Paulo fala de lobos vorazes que não poupariam o rebanho em Atos capítulo 20, versículo 29. E por isso apresenta minuciosos detalhes sobre a qualificação dos líderes da igreja que estavam sendo plantados, tanto em 1 Timóteo 3 quanto em Tito capítulo 1. O professor Valdeci, pastor lá do Andrew Jumper, ele afirma o seguinte, abre aspas, uma liderança inadequada parece ser uma das principais características de uma igreja estagnada ou enferma. A importância da liderança no processo de revitalização de igrejas é comumente destacada nas obras sobre esse tema. Alguns partem do clichê de que tudo se ergue ou desmorona a partir da liderança. Mas o fato é que a maioria dos pesquisadores reconhece que o fator número 1 a contribuir para que as igrejas experimentem revitalização é liderança. Reader, está se referindo a um pastor americano, é enfático a defender que os líderes exercem tal impacto sobre as pessoas que uma igreja não pode ser revitalizada sem bons líderes. Esse artigo do pastor Valdeci, você pode encontrar, o título dele é A Sua Igreja Necessita de Revitalização? Como saber? Está aí disponibilizado aí na internet, você pode pegar. Então a infidelidade da liderança certamente é um dos fatores principais para a derrocada da igreja. Tom Runner afirma que uma liderança deficiente é caracterizada por ignorância doutrinária, apatia evangelística, irrelevância ministerial e comunhão fraternal fragmentada. Entre esses fatores encontra-se um mau testemunho de vida, a luta pelo poder, ensinos equivocados e antibíblicos. A igreja local tem saúde quando uma liderança possui uma liderança fiel à palavra de Deus. Então é muito importante considerar isso quando a gente pensa na perspectiva neotestamentária da revitalização das igrejas. E quinto, compreensão da ação do maligno contra a igreja. A igreja primitiva tinha uma clara compreensão da oposição das trevas à obra do Senhor. E esse é um fator de revitalização constante na igreja. Paulo afirma, nós precisamos estar atentos a isso para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Eu acho que às vezes, nós como igreja, nós ignoramos os desígnios do diabo. Essa percepção da ação do diabo livra-nos da desatenção e da indolência. A vitalidade da igreja primitiva era mantida pela visão correta de quem era o diabo. C.S. Lewis afirma que Satanás obtém vitória sobre a igreja em duas situações. Primeira situação, quando a igreja ela supervaloriza o diabo. Segunda situação, quando a igreja esquece de que existe diabo. Então, os dois desequilíbrios aí, eles trazem graves consequências na igreja. Então, ignorar as obras das trevas é muito prejudicial à vida da igreja. Satanás é descrito na Bíblia como um ser real e poderoso, que se opõe a Cristo, ao seu povo, ao avanço da obra missionária, ao crescimento da igreja. E ele arranca a palavra de Deus do coração das pessoas e sufoca a fé. Na parábola do semeador, é exatamente essas expressões que Jesus usa. Da mesma forma, Satanás luta contra os planos missionários. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,18, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, olha que frase séria, Satanás nos barrou o caminho. Nós não podemos avançar pela oposição maligna. Até hoje não sabemos como é que Satanás conseguiu impedir o avanço da obra missionária ali de Paulo. Mas Paulo faz questão de registrar que isso se tornou um avanço à obra. Os planos missionários foram frustrados porque Satanás barrou o caminho. Ele se opõe à palavra, ele se opõe ao evangelismo, ao discipulado e criará todo obstáculo possível no caminho dos missionários, no avanço da obra do Senhor no mundo e na vitalidade da igreja. E por último, eu diria que o último elemento que eu colocaria aqui
como quando você estuda a perspectiva neotestamentária da revitalização da igreja, é a dependência do Espírito Santo. A igreja primitiva não pensava em vitalidade, não entendia vitalidade sem a operação do Espírito Santo. Alguns comentaristas, e eu gosto muito dessa linha de interpretação, afirmam que o correto título para o livro Atos dos Apóstolos não deveria ser Atos dos Apóstolos, não deveria ser Atos do Espírito Santo. Pois do começo ao fim, o livro de Atos fala sobre a obra do Espírito Santo na igreja nascente, na plantação da igreja, no avanço da obra missionária. Em Atos, a vida cristã pulsa pela manifestação poderosa do Espírito Santo, conferindo poder aos discípulos de Cristo para realizar a obra. E o Espírito Santo vai usar instrumentos improváveis, em condições inusitadas, empregar métodos não convencionais para que a expansão do Evangelho se revelasse até a Macedônia. Sem o Espírito Santo não existe obra missionária, não há vida na igreja, não há igreja. Então a igreja primitiva era dependente da orientação do Espírito Santo. E alguns textos são maravilhosos para mim, na minha mente, quando eu leio. Atos capítulo 13, versículo 2 e 4, diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu o tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despedidos, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Enviados, pois, pelo Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. A igreja está sobre a égide do Espírito. Essa igreja, marcada por piedade e devoção, ela está também orientada pelo Espírito Santo. A verdade, meus queridos irmãos, é que nós não precisamos de mais programas e estratégias, mas precisamos de mais devoção e santidade. O texto mostra que os líderes eram, antes de tudo, estavam empenhados em adorar ao Senhor e servir com fidelidade. Eles tinham vida piedosa, de oração e de serviço. Mas o que mais me impressiona na igreja de Antioquia era essa capacidade de discernir a voz de Deus, né? Orando e jejuando, disse o Espírito Santo. E enviados pelo Espírito Santo, eles vão para Seleucia, né? Então essa coisa é maravilhosa. Há um outro texto que me surpreende no livro de Atos também, né? É no Concílio de Jerusalém. Concílio é um lugar complicado. Há muita vaidade, há muita disputa, presbitérios, concílios, convenções, é sempre um lugar de muito debate, né? A decisão deles, porém, se torna embasada por um princípio maravilhoso. E eu acho fantástico. Atos capítulo 15, versículo 28 diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu gosto até dessa ordem. Não é pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, mas pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A igreja é direcionada pelo Espírito e sabe que essas questões, antes de mais nada, foram trazidas pelo Espírito Santo e para desfazer as errôneas compreensões relacionadas ao verdadeiro Espírito da Igreja de Cristo, a igreja fundante. Pareceu bem o Espírito Santo e a nós. E essa ideia me chama muita atenção. Então, esses 6 pontos descritos revelam, ainda que parcialmente, a perspectiva neotestamentária na revitalização da igreja. Deixa eu repetir aqui. São 6 pontos. Primeiro, retorno constante à centralidade do Evangelho. Segundo, santidade inegociável. Terceiro, foco da mensagem do Evangelho e não na tradição. Quarto, liderança fiel e comprometida com a doutrina. Quinto, compreensão da ação maligna contra a igreja. E, por último, dependência do Espírito Santo. Esses pontos são a base da igreja primitiva e certamente continuam sendo a essência de uma igreja revitalizada pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha podido crescer aí na compreensão do Evangelho nessa aula aí. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.